Olá, você amiga, você amigo do canal do G. Aqui vai mais um vídeo gravado para o programa Nossa Literatura. Espero que vocês gostem. Um detalhe, por favor, inscreva-se no canal. Me ajude a manter o canal do G sempre ativo. Olá, telespectadores e telespectadoras do programa Nossa Literatura. Como vocês sabem, falamos aqui direto da sede da editora Copa Acesso e trazemos a cada semana uma escritora ou escritor da nossa cidade ou da nossa região que tenha atividade cultural aqui na cidade de Santo André. A convidada de hoje chama-se Maurinéia Aparecida dos Santos, tem algumas publicações e tem já uma trajetória de trabalho na cidade que ela vai nos contar a partir desse momento. Maurinéia, seja muito bem-vinda, por favor, conte-nos a sua trajetória. Tá bom, Jerônimo. Obrigada pelo convite, primeiramente, né, por estar aqui ocupando esse espaço e obrigado a essa TV, Web TV também que convida, Cidade de Santo André, né? TV Cidade de Santo André. TV Cidade de Santo André, muito bom. Então, eu me chamo Maurinéia, como ele disse, eu moro em Santo André há 18 anos, Jerônimo, né? Muito bem. Que eu piso esse chão, que eu gosto dessa terra. Na primeira semana, talvez até no primeiro dia, na primeira hora que eu estive aqui em Santo André, quando eu abri a janela da casa episcopal, da residência do bispo, eu olhei para a cidade, que a casa dele fica no alto, ali no Jardim Bela Vista. Eu olhei assim, tive um panorama da cidade de Santo André, respirei e disse, eu gosto de Santo André. Parece que eu já morei aqui no meu passado, e eu nunca morei aqui antes, mas a impressão que eu tive, o primeiro olhar para Santo André, foi um olhar assim de simpatia, de amor, de abraçar essa cidade, de querer trabalhar, conviver aqui com as pessoas. Então essa foi a primeira impressão, e já fazem 18 anos, e eu gosto demais mesmo desta cidade, um povo bom, uma cultura excelente, um povo diversificado, né? Aqui em Santo André a gente percebe pessoas de todas as regiões do Brasil, pessoas internacionais também, e eu sou de naturalidade mineira, nasci em Lambari, no sul de Minas Gerais. Saí da cidade, da minha terra, aos 14 anos, fui para Belo Horizonte, depois já vim para São José dos Campos, que é o Vale do Paraíba, e depois vim então para Santo André. Eu trabalho já há 30 anos na diocese, a serviço da igreja, né, da Igreja Católica Apostólica Romana. Comecei meu trabalho lá em São José dos Campos, com o bispo Dom Nelson Westrup, que era bispo lá, eu tinha apenas 20 anos de idade. Depois de 12 anos, ele foi transferido para cá, pelo Papa João Paulo II, e eu o acompanhei. Fui secretária dele nesse período todo, de 30 anos. Agora, de uns 5 anos para cá, eu continuo trabalhando com o Dom Nelson Westrup, mas ele é um bispo aposentado agora, né? Certo. Que a gente chama bispo emérito. Mas eu continuo a minha missão com ele. Eu, Jerônimo, a título de curiosidade, eu fui religiosa no convento das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, que é uma congregação que nasceu em São José dos Campos, de direito pontifício, já uma congregação muito bem estruturada na igreja, mas que eu pertencia a essa congregação por diversos anos, mas com a demanda do meu trabalho na diocese, com o bispo, eu não dava conta das duas frentes. Seguia as regras, as ordens do convento, e ao mesmo tempo ter uma agenda super apertada, né, que é uma agenda do bispo, uma agenda da diocese. Então eu optei por continuar a minha missão somente na diocese, trabalhar com o bispo. E é uma graça para mim, me sinto muito feliz por realizar esse trabalho na igreja. E também procuro conciliar o meu tempo e exercer atividades sociais também, que é uma chamada evangélica, né? Uma chamada do evangelho, que você tem o seu lado social, a sua prestação de serviço, a sua caridade fraterna com o próximo. Então, é isso, um pouco resumindo a minha história. Muito bem. Então, você já tem uma longa trajetória. E como é que você fez essa passagem entre
deixar de ser uma religiosa, continuar atuando como secretária na diocese, e aí você se torna escritora. Olha, Já tem algumas obras publicadas que a gente vai apresentar aqui. Como é que foi a sua primeira publicação? Como é que você entra para esse mundo da literatura? A primeira questão que você colocou, como que eu fiz essa mudança, né, da vida de convento para a vida de diocese, para a vida social, digamos assim. Foi complicado, foi bastante assim desafiador, né, porque foi um período longo de discernimento, de oração, de diálogo entre eu mesma e a minha congregação, a minha amada geral, e depois com o bispo, porque eu usava um hábito religioso, então de repente você muda também, você não muda só internamente, mas você muda o seu externo, a sua maneira de se colocar diante das pessoas, de se apresentar nas paróquias. E com o trabalho de secretária do bispo, eu frequentava todo o grande ABC, a diocese, né, compreende os 6 municípios do ABC, então teve um impacto inicial, foi complicado, mas a gente tem que administrar, tudo é questão de saber administrar, e hoje, graças a Deus, estou tranquila. Mas, entrando agora na situação de escrever, de literatura, eu sempre gostei demais de ler, eu leio desde criança, e esse gosto pela leitura, eu atribuo à minha mãe, ela foi a minha alfabetizadora, e ao mesmo tempo, ela gostava de me dar de presente, quando eu era criança, adolescente, livros. Sempre me presenteou com livros, porque ela queria que eu fosse uma pessoa aberta para o mundo, que conhecesse as realidades, que fosse uma pessoa que tivesse facilidade para falar, para conversar, para argumentar. Então, nada mais, nada menos ler. Porque ler, você abraça o mundo, né, num livro, você viaja, você descobre as coisas. Então eu leio muito, e pelo fato de ler muito, automaticamente escrevo muito, adoro escrever. Sempre escrevi desde criança também, externando as minhas emoções, os meus desejos, os meus objetivos, fazendo redação, adorava redação na escola, porque era uma oportunidade de escrever. E quando, já que eu trabalho com o Dom Nelson já há 30 anos, em 2019, teve a festa de 80 anos dele. Certo. E eu queria dar um presente para ele, né? E falei assim, bom, vamos escrever a história de vida do Dom Nelson. Porque ele é um homem de uma cultura imensa, de uma sabedoria, de uma capacidade muito grande, tanto intelectual, humana, espiritual. E aí eu falei, eu quero colocar isso no papel, quero dar esse conhecimento, porque uma vida assim, tão cheia de conteúdo, ela merece ser divulgada, ser conhecida pelos demais. Então minha primeira obra, meu primeiro escrito foi uma biografia, e foi a biografia de Dom Nelson Westrup. Certo, muito bem. Mas não está aqui, não é esse? É esse. Aqui. Miudezas da Vida. Olha, vocês podem ver esse livro. Eu amo esse livro, porque é o meu primeiro, né? E essa flor, esse amor perfeito da capa, veio da Alemanha. Olha. O próprio Dom Nelson colheu num jardim, lá de uma cidade do interior da Alemanha, uma cidade muito gostosa, muito boa, Duisburg, que chama. E então eu quis colocar essa na foto do livro dele, da biografia dele, porque amor perfeito. E a vida dele é uma vida pautada pelo amor de Deus, e uma vida que buscou e busca sempre a perfeição. Miudezas da vida. Porque a vida do Dom Nelson, ela é preenchida de miudezas, preenchida de coisas do dia a dia que foi tecendo a sua história. E esse livro, Jerônimo, você pode ver aí na capa, ele foi publicado pela editora Vozes, né? Foi a minha primeira obra, então publicada pela Vozes. Tem uma foto aqui na contracapa do Dom Nelson com o Papa. João Paulo II, hoje santo, né? E essa foto foi tirada e o próprio Papa autografou a foto para o Dom Nelson, porque o Dom Nelson teve muito contato com o João Paulo II e com os outros papas também. No livro vai falar tudo isso, porque é uma história, né? Vai entrar todos os aspectos. Muito bem. E depois de ter escrito a biografia do Dom Nelson, você não parou mais de escrever? Não, foi o primeiro de diversos.
E aí você descobriu a Copa Acesso. Descobri a Copa Acesso. O Jerônimo me falava no início aqui, quando eu cheguei, que esse espaço que a TV Cidade de Santo André cedeu para a Copa Acesso entra dentro do espaço Tem em Santo André. Eu achei muito simpático isso, gostei, porque realmente tem muita coisa boa aqui na nossa cidade de Santo André. E você vai descobrindo, né? E a Copa Acesso é uma dessas coisas boas. E eu, quando descobri e encontrei, e aliás eu fui vizinha aqui da Copa Acesso, eu morei ali logo na Vila Humaitá, na igreja Nossa Senhora das Graças, então fui um pouco vizinha. E quando eu soube que estava aqui na Queiroz Filho, nessa avenida linda, enorme, né? Avenida, sim. E eu falei, nossa, aí eu entrei em contato através de conhecidos, aliás foi o Padre Miguel Lemarchand, um abraço para ele, né? Que também publicou com a gente. Com vocês, Miguel. E hoje ele está trabalhando na Diocese de Vacaria, no Rio Grande do Sul, está morrendo de frio lá, né? Mas o Padre Miguel, foi ele que me deu o contato do Jerônimo e do Leonardo, que é o diagramador da editora, e que eu aprecio muito o trabalho do Leonardo. Então, aí eu fiz os primeiros contatos, os orçamentos, e aí não parei mais, né? Também. Então, e aí na Copa Acesso você publicou, esse foi o primeiro? O primeiro da Copa Acesso. Meu segundo e o primeiro com a editora Copa Acesso. 2 livros, muitas histórias. Esse livro aqui também é um xodó. Por quê? Porque ele é um livro de família. Eu sempre gosto das tradições, das raízes, né? E quem que não gosta de cultivar suas raízes, sua raiz familiar, dar evidência aos valores humanos, éticos, né, na verdade, e os valores cristãos também. Então eu coloquei nesse livro a história da minha família do lado paterno e materno, por isso 2 livros, porém muitas histórias. Então é um livro que já acabou e eu também não fiz segunda impressão, porque não é o caso, é um livro regional, um livro que foi divulgado na minha família e por pessoas mais próximas, que queria conhecer melhor a minha família. Mas é um livro, assim, mais de um público restrito, digamos assim. Muito bem. E aí, continuando, logo depois que você publicou 2 livros, muitas histórias, a gente entrou nesse período de pandemia. Exatamente. Foi isso? Foi. Eu me lembro que daí vem o seu terceiro livro, que tem um título bastante interessante também. Esse aqui é o cuidado, né? É como o Jerônimo disse, quando eu tinha programado uma grande festa de lançamento lá na minha terra natal, com o livro da família, abortou, não pôde ter por causa da pandemia. Todo mundo ficou trancado em casa, né? E eu optei por fazer comida, que eu adoro cozinhar também, fui para a cozinha, mas também peguei a caneta, peguei a pena e fui continuar escrevendo. E daí o próprio Dom Nelson, ele é meu grande inspirador, né? Ele disse, por que não escreve algo sobre o cuidado, a importância de cuidar das pessoas? Aí eu fiz esse daqui, que é um manual de cuidado, que é um livro que vai dar para nós pistas muito práticas, muito assim do dia a dia, para que a gente possa cuidar de si próprio e cuidar do nosso próximo. Nesse livro, Jerônimo, eu falo do cuidado desde a gravidez até a velhice, né? A morte natural. Em cada fase nossa de ser humano, nós precisamos de um tipo diferenciado do cuidado. Depois tem o cuidado em situações típicas, por exemplo, o cuidado de uma pessoa com deficiência, o cuidado da pessoa idosa, o cuidado com a mulher, o cuidado com o adolescente, o cuidado com as pessoas vulneráveis, incapazes. Então, esse livro vai trazer um panorama de diversos aspectos da vida do cuidado. E esse livro aqui, quando eu fui publicar ele, eu queria que fosse uma coisa assim bem legal para todos os públicos. E eu encaminhei antes para um pareceirista, a pessoa, né, que tem essa profissão de dar parecer para as obras dos outros. E a pareceirista que analisou esse livro, ela disse assim para mim, é um manual, é para todos os públicos, é um livro fácil e também muito indicado para médicos, enfermeiros, professores, mães, pais, porque aqui você vai ter realmente
uma aula para você melhor cuidar daquilo que você precisa cuidar. E também cuidar de quem cuida. Muito bem, permita-me, por favor. Eu tenho lido em todos os nossos programas contracapas de livros. E eu acho que essa aqui é interessante para ser lida. Vai lá. Diz aqui: a nossa vida mudou após a chegada do coronavírus. E isto é realidade no mundo todo. Não é um evento isolado. E, mais do que nunca, nos mostrou algo que talvez já soubéssemos também, mas que deixamos para trás em meio à nossa rotina: o cuidado. Como é importante cuidarmos da nossa saúde e da do nosso próximo. Que relação de confiança se estabelece entre pessoas desconhecidas que, ao sair do conforto do seu lar, sabem que estão expostas e expondo outras a um vírus tão letal? Neste livro, você terá a oportunidade de refletir sobre os muitos aspectos envolvidos na palavra e, principalmente, no ato de cuidar. Boa leitura. Realmente é importantíssimo a gente saber, principalmente, como cuidar de gente, né? As pessoas hoje estão precisando muito de cuidado. Cuidado no aspecto psicológico, né, Jerônimo? Também, sim, não só no aspecto físico, mas no aspecto mental, psicológico. Cuidado, realmente, precisamos cuidar de tudo que nos envolve. Mas aí, depois de falar do cuidado, o que você escreveu? Aí eu escrevi isso aí, que foi publicado em 2021, no ano da pandemia, né? Depois eu já estava com uma obra em andamento, porque no ano de 2021, justamente, foi o ano que eu completei 50 anos de vida. E eu queria fazer algo diferente para mim mesma, em primeiro lugar, mas também um tributo a Deus, de louvor a Deus pelo dom da minha vida, e um grito de gratidão às pessoas que compõem a minha história de vida, né? Em primeiro lugar, meus pais, meus avós e toda a linha de parentesco, a linha familiar, mas as pessoas que no dia a dia vão tecendo a nossa história. Então eu escrevi a minha autobiografia, né? Vamos mostrar aqui, Jerônimo, minha vida. Minha vida, e aí que tem embaixo, do jeitinho que ela é. Porque eu fiz questão, Jerônimo, de relatar todos os fatos. Claro que todos não, né, gente? Não é o caso. Aqui tem 437 páginas, então eu tentei condensar nessas 400 páginas um pouco da minha história de vida. E eu relatei assim com muita simplicidade de expressão, com muita singeleza, do jeitinho que é mesmo. E eu sou mineira, então não podia faltar uma palavra no diminutivo, que o mineiro gosta, do jeitinho, do bolinho, sabe? Essas coisas assim, né, no diminutivo. E essa história de vida aqui, ela tem causado, Jerônimo, um ótimo impacto nas pessoas. Tem muita gente lendo o livro, fora a minha família, que são suspeitos, né, porque estão apreciando muito a obra. Eu fiz o lançamento lá na minha terra natal, na roça onde eu nasci, que é um bairro rural, que se chama São Bartolomeu, no município de Lambari, sul de Minas Gerais. Foi um lançamento muito bonito, onde o bispo esteve presente, rezou a missa na capela, todo o povo se reuniu. E nesse livro eu não falo só da minha vida, assim, particularzinha, fechadinha, não. Eu falo da história do lugar onde eu nasci, das características naturais do bairro, as belezas naturais que tem lá, o café. Vocês podem ver por essa capa, é uma árvore, uma linda árvore, lá uma região de muitas árvores, uma região típica do café, o café do sul de Minas, o café que move o Brasil, que é considerado o ouro verde do Brasil, né? Em Minas Gerais, principalmente o sul de Minas Gerais, é uma terra muito apropriada para o café. Então eu faço aqui um levantamento muito positivo sobre as questões do café, as características climáticas e geográficas dessa região, que proporciona, né, um bom café. Depois eu falo da cidade de Lambari, que é uma cidade turística, uma cidade de água mineral, que compõe as instâncias hidrominerais do sul de Minas.
Então é um livro que pode ser uma pretensão minha, mas se um dia, lá, né, sabe-se lá, 100, 200 anos para frente, for uma fonte de consulta, uma fonte de pesquisa para os moradores da minha região e também para outros, né, que esse livro possa ser apreciado e ser uma fonte de inspiração para quem gosta de escrever, para quem gosta de ler, para quem gosta de pesquisar, porque é uma fonte de pesquisa sobre a realidade de Lambari e especificamente de São Bartolomeu, que não é que está perdida no mapa não, né? Porque lá tem muita coisa boa para se descobrir e coisas que já foram descobertas. Então é um livro assim que é o meu top, eu gosto demais dele, porque aqui está condensada a minha própria vida. O Dom Nelson, ele fez o prefácio do livro, Jerônimo, se você também quiser dar uma pincelada. Sim. Vamos lá. Diz aqui na contracapa do livro de Maurineia: a vida da gente é cheia de aventuras. Cada acontecimento se reveste de alegria, contentamento, realização e muitos sentimentos bons. Há também os fatos difíceis e tristes que compõem a nossa vida. Não há vida sem alegria, como também não há vida sem situações de dor ou dificuldade. Como uma bela árvore que se fortalece com o vigor do sol da manhã, ou como a chuva suave da primavera e se enverga na tempestade ou se encolhe no rigor do inverno. Assim também é a nossa vida. No terreno fértil e saudável da história, a vida encontra o seu espaço e se desenvolve. O presente livro traz as minúcias do cotidiano de uma vida simples. Traz também o itinerário do nascer, crescer e viver de alguém que vai com alegria ao encontro da leitora e do leitor. Aproveite. Realmente vida é bem isso mesmo, né? Um itinerário que é simples, mas que é cheio de aventuras, de realizações, né? Minha vida do jeitinho que ela é. Maurineia Aparecida dos Santos. E na minha vida, na minha história de vida, quem lê se encontra também nesse livro, Jerônimo, porque as histórias se repetem, né? Nossa vida é única, mas as experiências que a gente faz, os acontecimentos que tecem a nossa história, também tecem a do outro, né? Com certeza. Ninguém vive isolado do mundo, né? Exatamente. Nós vivemos rodeados de muitas pessoas. E ligados, né? Uns aos outros. Muito. Maurineia, tem projeto para o futuro? Tem mais coisas sendo escritas? Graças a Deus tem. A gente vive de projeto em projeto, de esperança em esperança. Enquanto houver esperança, enquanto houver ideal, a gente acorda cedo e tem vontade de viver, vontade de lutar, né? E não obstante todas as coisas do nosso dia a dia, todos os nossos afazeres, toda a nossa vida que vai acontecendo, a gente também precisa ter metas. E eu acho que eu descobri o meu caminho, Jerônimo, que é um caminho que eu quero trilhar nesse aspecto da escrita. De escrever, de produzir material, produzir livros, de deixar um legado para quem vem depois de mim, né? Fazendo assim um resgate histórico daquilo que eu fui, que eu sou, e também deixar uma coisa para o futuro. Valorizar o passado, viver bem o presente e espelhar para o futuro. E para o futuro próximo, Jerônimo, o meu livro já está em andamento, é um projeto social, vai ser um livro altamente social. Eu já comecei, já fiz diversas entrevistas, diversos trabalhos nesse aspecto para realizar esse objetivo. Vai ser um trabalho sobre os moradores de rua, nossos irmãos e irmãs em situação de rua. A gente não fala mais moradores, né? Mas em situação de rua, porque a rua não pode ser morada. A rua é lugar de passagem, é caminho, é ligação. Então, as pessoas que vivem nessa realidade de ter a rua por morada, é muito doloroso, é muito triste. Então, e com a pandemia, infelizmente, agravou demais essa situação, né? Aqui no ABC a gente percebe isso, nos nossos faróis aqui de Santo André, nas praças, nas galerias, embaixo dos viadutos. Então, infelizmente, é uma realidade muito próxima, muito palpável e muito dolorida. E ao falar dos nossos irmãos e irmãs em situação de rua, eu vou falar da obra Padre Pio, que é uma obra muito conhecida, que foi fundada
por Moisés e Márcia, lá em São Bernardo do Campo, né, numa região, numa chácara muito aprauzível que tem lá. E o Moisés, ele faz um trabalho social para resgate de moradores de rua, resgate de pessoas com dependência química, maravilhoso, né? Então já tem vários depoimentos. Eu vou muito ali, Jerônimo, na Praça do Carmo, no Calçadão Oliveira Lima, porque ali concentra uma grande quantidade de homens e mulheres nessa situação. E eu procuro conversar com eles, me abaixar, olhar no olho, perguntar o nome e fazer entrevista com eles. Então esse livro estará permeado de entrevistas com esses irmãos e essas irmãs, né? Eles serão os protagonistas desse meu próximo livro, que, se Deus quiser, em setembro do ano que vem, próximo à festa do Padre Pio, que é 23 de setembro, se Deus quiser, eu pretendo então publicar esse novo projeto, né, que eu espero que seja um livro também para todos os públicos e um livro que possa mexer com a sociedade, mexer com o coração das pessoas e tornar essa realidade, assim, uma realidade que possa ser diminuída. Acabar não vai, porque o próprio Jesus falou, né, sempre haverá pobres na terra. Então sempre haverá esses irmãos e irmãs que pedem esmola, que passa fome, que passa frio, que não tem um calçado nos pés, mas que a gente possa aliviar a vida deles e diminuir tanto quanto for possível. Muito bem, isso é um verdadeiro trabalho de pesquisa, que eu diria assim, louvável, né? Precisamos de mais gente fazendo esse tipo de coisa. Eu espero que você consiga concluir da maneira que você imaginou esse projeto e que ele nos possibilite aí mais uma obra tão boa quanto estas que você nos apresentou aqui. Agora, Maurinéia, digamos que os nossos telespectadores vejam seus livros e queiram adquiri-los. Qual é o caminho para alguém adquirir os livros da Maurinéia atualmente? Primeiramente seria comigo mesmo, através de WhatsApp, né, que eu disponibilizo os livros, faço chegar até as pessoas, mando pelo correio, entrego pessoalmente. Tenho ido nas paróquias aqui do Grande ABC, onde eu vou, os padres, são maravilhosos os padres aqui, que eles me dão essa abertura. Eu posso levar os livros, falar no final da missa, os padres dispõem as pessoas da acolhida que me ajudam a vender, então eu tenho vendido muito nas paróquias. Na minha terra natal, lá em Minas, sul de Minas, lá em Lambari. Na livraria Paulos, aqui de Santo André, que fica em frente à Catedral do Carmo, lá também temos os livros. O único que eu não tenho, Jerônimo, é esse, conforme eu falei, que já acabou, que é uma história de família, né? Mas tanto esse do Dom Nelson é muito procurado, porque é um livro da biografia dele, ele sendo uma personalidade de relevo, né, na igreja, na sociedade aqui do Grande ABC, então tem sido muito procurado o livro dele. Esse livro custa R$35, está disponível na Paulos e comigo. Esse livro do cuidado, ele também está na Paulos e também comigo, é o R$22, só que esse está acabando, está no finalzinho, talvez eu vou ter que conversar com o Jerônimo para a gente fazer uma reimpressão, uma segunda edição, alguma coisa assim. Esse aqui também é comigo e na Paulos, né? E eu agora também já conversei com o Leonardo, eu vou disponibilizar também em arquivos. Hoje é muito comum as pessoas lerem pelo Kindle, pelo celular, pelo computador, né? Então, eu vou começar a fazer aí a pesquisa de preço direitinho e vou começar a divulgar esses livros também para ser lido virtualmente. Então, em breve teremos aí e-books com os textos de Maurinéia. Se Deus quiser. Muito bem. Esse é o caminho, né? Hoje em dia todo mundo tem que utilizar da tecnologia para divulgar seu trabalho. Agora, Maurinéia, a gente está se aproximando do final do programa. Eu gostaria que você deixasse para nossas telespectadoras e nossos telespectadores alguma mensagem. O que você deixa para eles, depois de ter falado tantas coisas boas aqui? O que você fala para os nossos espectadores? Olha, se eu fosse falar assim em questão de leitura, incentivar a ler, incentivar a buscar os livros, essas coisas assim, eu diria que em tudo na nossa vida há tempo para tudo.
né? O próprio Eclesiástico já escreveu lá o seu poema lindo sobre o tempo, tempo para amar, tempo para odiar, tempo para atirar pedras, tempo para recolher as pedras, tempo para tudo. Então, na nossa vida, é assim, tem tempo, tem fases que é impossível você pegar um livro para ler, Jerônimo. Mães com crianças pequenas, pais que trabalham muito o dia inteiro, né, jovens que estão cursando faculdade, que não dá conta de ler os seus conteúdos necessários para a sua pesquisa, para o seu estudo. Então, a leitura também, não é que você não gosta de ler, mas muitas vezes você não tem tempo. Chega de noite, meia-noite, você precisa dormir. Você não pode se dar o luxo de pegar um livro e ler, porque no outro dia você tem que acordar cedo para garantir o pão de cada dia no seu lar. Então, a leitura é isso. Mas, se você está numa fase mais tranquila da vida, é aposentado, ou está procurando algo bom para fazer, então aproveite para ler um livro, para descobrir uma boa literatura, para ler a Bíblia, que é o livro mais lido desse mundo, graças a Deus, a palavra de Deus, né, a Bíblia. Eu acho que você não precisa ser católico, nem evangélico, nem espírita para ler a Bíblia. Toda pessoa de qualidade, toda pessoa de boa vontade, ela pode ler a Bíblia, ela vai encontrar ali, da Bíblia não escapa nada. O escritor divino, né, que é aquele que é um inspirado por Deus, que escreveu a Bíblia, não deixou escapar nada. Tudo que é relativo à vida humana, à vida na natureza, à vida nesse universo, está contido na Bíblia. Então, aproveite para ler um versículo, um capítulo da Bíblia, os livros bons. Aproveite para conhecer a Copa Acesso, para descobrir os livros aqui da Copa Acesso, os escritores que a Copa Acesso trabalha com eles, que são gente boa, gente de comunidade, gente envolvida com o nosso povo. Né? Então, no campo da leitura seria isso. E a gente respeita se você não tem tempo de ler. Mas não diga eu não gosto de ler, eu não quero ler. Não. Mostre o seu interesse pelo mundo da escrita, pelo mundo da leitura, porque isso é cultura, isso é conhecimento. E uma pessoa, Jerônimo, se ela tem um jeito bom para falar, se ela tem uma dinâmica boa para construir uma conversa, para argumentar sobre diversos assuntos, é uma pessoa que lê, uma pessoa que tem conhecimento. Então a leitura, ela não ocupa espaço, né? O saber, ele alimenta a nossa vida. Então vale a pena pensar sobre a leitura, valorizar a leitura e também a boa convivência, Jerônimo. Eu queria dizer assim, que hoje em dia a gente percebe que nós vivemos uma situação de muita correria, de muita pressa. Você não faz direito uma coisa porque você já está pensando na coisa que vem depois. Então falta concentração, falta serenidade, falta você olhar no olho do outro e dizer bom dia, boa tarde, né? Às vezes eu saio no calçadão e eu falo bom dia. Eu contei uma vez, eu disse 10 bom dias, só 2 pessoas responderam. Ou elas estão olhando para baixo, ou elas estão olhando no celular, ou elas estão com a cara um pouquinho meio emburrada, sabe? Uma coisa assim. E a pessoa não percebe que o outro está olhando para ela. E aí, às vezes, eu falo assim, eu olho para a pessoa, se ela está olhando para o outro lado ou para frente, ou ela faz questão de não olhar para mim, como é que eu vou dizer bom dia? Como diz a minha irmã, fica no vácuo, né? É difícil. Difícil, né? No elevador, às vezes, né? Então, eu moro em apartamento, e eu vejo os próprios vizinhos, a gente tem dificuldade de se encontrar, de se cumprimentar. Antes da pandemia, eu fiz um bazar beneficente, reuni lá em casa, no apartamento, 35 pessoas. E a maioria era do prédio. Como eles ficaram felizes de poder se encontrar, de poder se conhecer. Então, acho que esse conhecimento, essa boa convivência hoje está deixando a desejar. Talvez a pandemia agravou essa situação, mas agora é hora, né, da gente ser mais humano, mais empático, conviver melhor com o ser humano. Perfeito, Maurine. É hora de cuidado. 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 Gente, chegamos ao final de mais um programa Nossa Literatura. Agradeço a Maurineia pela participação, por essa conversa extremamente agradável aqui. E a gente se encontra no próximo Nossa Literatura na TV Cidade de Santo André. Muito obrigado a todas e a todos vocês e até a próxima. Obrigado, tchau, valeu. Por hoje é só. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal,
Curta, compartilhe com os seus amigos. Ajude a manter o canal do G sempre ativo. Muito obrigado e até o próximo.